Aí eu vou falar algo que tem a ver com a nossa realidade. Com a nossa realidade, tá? Então, sei que não tem Bíblia para todo mundo, né? Queremos bastante Bíblia, tá? Mas, quem puder me acompanhar aí, Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 11, versículo 17, que vai dizer o seguinte: E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Amém, gente? Amém. Presta atenção. O texto, o título do texto, a epígrafe do texto, né? Vou falar bonito, tá? Que está sendo filmado. A epígrafe do texto, ela vai dizer a parábola do filho pródigo. E normalmente, cara, esse texto ele é muito ouvido dentro de casa de recuperação, tá? E quando eu cheguei dentro de casa de recuperação, esse texto era citado de uma tal maneira, citado, sabe por quê? Porque os irmãos dizem assim: irmão, o filho pródigo que volta para casa, recebe honra, recebe festa, é amparado pelo pai. Mas, queridos, eu vejo vários detalhes errados na vida desse homem. Eu vejo várias decisões sendo tomadas por motivos simplesmente individuais na vida desse homem. Se você prestar atenção nesse versículo 17, em momento nenhum assim ele diz: eu vou voltar para casa porque eu magoei meu pai, porque eu me arrependo de ter magoado meu pai. Eu vou voltar para casa porque, versículo 17, tá? Porque eu magoei meu irmão, porque eu deixei os servos do meu pai à toa, não estou lá para liderá-los. Você está entendendo? Então, queridos, em momento nenhum, neste versículo 17, ele vai dizer isso. O que ele vai dizer? Na casa de meu pai, nem os empregados passam fome, mas eu estou aqui morrendo de fome. A palavra perecer quer dizer morrer, morrendo de fome. Ou seja, ele reconhece que errou, mas por motivos individuais. Vou voltar para a casa do meu pai porque a minha barriga está roncando. Vou voltar para a casa do meu pai porque eu apanhei muito. Em momento nenhum a gente vê esse homem reconhecer, ver em si que ele magoou pessoas, que ele feriu pessoas, que ele abandonou pessoas. Você está entendendo? Então, queridos, quando se trata de ser honrado, de receber festa, eu quero dizer uma coisa para você, tá? Quando este filho retorna para casa, ele vai receber honra, vai receber o anel, vai receber a capa, vai receber o chinelo e vai haver festa. Vai ser matado um bezerro para homenagem da volta dele. Mas, irmãos queridos, isso que entra no nosso coração, a festa amanhã acaba. Ela só vai durar uma noite. Você é recebido aqui, nós somos recebidos nesse lugar com festa, porque Deus nos ama. Somos recebidos aqui e melhor acolhido. Mas nós temos que aprender que nós vamos ter que receber lições aqui dentro, que terão que ser bem recebidas ao nosso coração para que a gente possa retornar para a casa do Pai, para servir. Para tirar aquela má impressão de decepção que nós deixamos lá fora. Você está entendendo? E uma outra coisa: irmão, eu passei, sofri tudo que eu sofri lá fora, porque o filho próprio sofreu, agora ele está na casa do papai. Irmão, ele passou fome. Irmão, ele foi abandonado quando os companheiros, quando ele tinha dinheiro, bancava as festas, mas esses companheiros abandonaram ele ficou só, irmão. Foi ter que trabalhar com os outros, a ponto de desejar. A Bíblia diz que ele desejou comer as bolotas do porco, a comida do porco, mas ele não comeu. Sabe por quê, não? Eu vou te falar um grande defeito nosso. É que quando nós estamos lá fora, nós não desejamos, nós comemos, nós nos alimentamos das bolotas do porco. Sabe como isso acontece? Isso faz com que nós matamos a nossa fome, nós ficamos cheios, satisfeitos por alguns momentos. E isso nos mantém lá fora, usando crack, cheirando pó, bebendo cachaça, enchendo a cara de cachaça. Tudo isso, por alguns momentos, nos mantém satisfeitos. E é isso que faz com que nós permanecemos lá fora muitas vezes. E é isso que muitas vezes aqui dentro a gente sente falta, dessa satisfação que a adicção nos traz, dessa barriga cheia que a adicção nos traz. Se ele tivesse comido, se alimentado daquela comida, ele teria enchido a barriga e não teria pensado nem em voltar para a casa do papai. Entendeu? A Bíblia vai nos falar de um certo homem, no título do texto, num dos outros evangelhos, aliás, no livro de um dos outros evangelhos, vai falar do endemoniado gadareno. E quando ela relata desse texto, ele vivia no cemitério acorrentado e comia carne de cadáver. Sabe por que aquele homem não saiu daquele lugar? Porque ele se acostumou a encher a barriga de podridão. Os demônios se apoderaram dele de uma tal maneira que quando Jesus pergunta quem és tu, ele diz assim: meu nome é Legião, porque somos muitos. E é isso que acontece conosco lá fora.
Os demônios tomam conta de nós de uma tal maneira que são muitos, infinitos, e a gente nem imagina a quantidade. E quando chegamos aqui dentro, começamos a nos alimentar da palavra, nós começamos muitas vezes a sentir falta dos demoninhos que estavam ali ocupando a nossa vida. Você está entendendo? E às vezes a gente quer ir lá fora de novo, nos alimentar de carne morta, nos alimentar de podridão. Você está entendendo? Você entende isso? Você consegue entender a dimensão disso tudo? Você consegue, Jefferson? Ou você consegue, Gilberto? Você consegue, John, entender? Não é isso, pastor, que a Bíblia fala? Não é isso, varão? Então, a gente tem que entender que lá fora é podridão, nós vamos nos alimentar de podridão. Agora, para concluir, eu gosto de ser rápido e objetivo. A festa começou. A festa começou. Queridos, de maneira nenhuma, quando esse cara chega na casa dele, ele diz: pai, pequei contra ti e contra os céus, ele reconhece um certo erro, tá? Mas ele só reconhece este erro porque ele tem necessidade de se alimentar. Você vai entender no versículo 17 que ele não foi movido pelo arrependimento em ter machucado alguém, ele foi movido pelo arrependimento de não ter comida na mesa. Versículo 31 vai dizer o seguinte, presta atenção. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Repete comigo, são tuas. São tuas. São tuas. Mas este versículo, ele já não está, o pai não está falando com o filho pródigo que saiu de casa. Ele está falando com o filho que ficou. Amém, queridos? Então você está entendendo, você tem que entender que pelo quanto que nós erramos, fomos lá fora, chafurdamos na lama, nós levamos a nossa herança. A nossa herança, ela foi gasta, ela foi desperdiçada. Mas o filho que ficou, queridos, as palavras do pai são claras. Tudo o que eu tenho é teu. Tudo o que eu tenho é teu. Em outras palavras, se o teu irmão quiser recuperar a herança dele de novo, ele vai ter que trabalhar, vai ter que derramar suor, vai ter que botar a mão no arado. E talvez ele tivesse que trabalhar com o próprio irmão depois disso. Como servo? Entendeu? Você entendeu? Porque o pai vai dizer: filho, o teu irmão voltou, eu me alegrei, tu devia te alegrar também. Sabe por quê? Porque se você... Aí fica uma outra lição, mas a gente fala em outro momento. Tá? Porque se você tivesse me pedido, eu não teria matado um bezerro, eu não teria matado um carneiro, como você fala. Eu teria matado um bezerro, um boi, o que você quisesse, porque você está ao meu lado. Porém, você não soube usufruir daquilo que é teu, de direito. De direito. Porque o teu irmão já levou, já praticou. O dele, a partir de agora, ele vai ter que recomeçar a construir de novo. E essa é a grande lição para nós. Queridos, não somos coitadinhos. Não somos pessoas que merecemos a graça, porque o nome já diz, graça, é de graça. Não somos pessoas que merecemos a misericórdia, mas mesmo assim Deus tem por nós. Não somos pessoas que merecemos nem ser percebido por Deus de volta, pelo nosso Pai de volta. Mas Ele recebe. Meu filho, você trabalhar para o meu servo? Não, eu vou fazer festa para você está de volta. Mas a festa acaba. No outro dia, queridos, temos que começar a trabalhar, temos que começar a construir, a buscar a nossa herança de volta, batalhar pela nossa herança de volta. Não é à toa que a Bíblia diz que o reino dos céus é conquistado à força. E que tenhamos isso, e que nós possamos ter isso. Você está entendendo? Você está entendendo? Porque temos que ter força, irmão. Força de vontade, de vencermos a nós mesmos, sabe? De como disse o louvor, que o nosso orgulho seja deixado para trás, porque é isso que nos impede muitas vezes de prosseguir, de continuar andando, de recuperarmos a herança que desperdiçamos. Você está entendendo? Então, queridos, eu sou rápido, sou objetivo, que você fique com essa lição em nome de Jesus. Vamos nos levantar e agradecer a Deus por esse momento, para continuarmos o nosso dia, amém? Glória a Deus. Santo Deus, maravilhoso, eterno, bondoso e querido. Senhor, que tu possa, Senhor, colocar, Senhor, este ensinamento em nossas mentes, que tu possa, Senhor, abrir a nossa cabeça para entendermos, Senhor, que não somos merecedores, mas tu és o Pai que acolhe, que não somos merecedores, mas tu és o Pai que tem misericórdia, que não somos merecedores, Senhor, mas tu és o Pai justo, que vai fazer com que, Deus, nós entendamos que a partir de agora a herança tem que ser reconquistada. Em nome de Jesus. Papai, que tu nos dá, Senhor, um bom dia de trabalho, um bom dia embaixo da tua cobertura, e que Deus nos abençoe e proteja e guarde, em nome de Jesus. Amém? Amém.